A gente está na linha com o secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, o Índio da Costa, o deputado Índio da Costa, que vai anunciar aí a retomada de algumas obras, mas a gente aproveita aqui essa reportagem. Ele não foi avisado, né, que a gente ia apresentar essa reportagem sobre essa obra aí paralisada do Rio Joana, mas a gente aproveita, já dando bom dia e perguntando se ele tem alguma informação sobre a retomada dessa obra. Secretário, bom dia. Bom dia, Molica. Bom dia aos ouvintes da CBN. É sempre um prazer grande estar aqui conversando com vocês. A obra do Rio Joana, a Secretaria tem cerca de 100 obras que foram paradas pelo governo passado, obras maiores, obras menores. Agora, obra de rio, eu tenho que checar, porque deve ser com a Rio Águas, né? Ah, sim. Então aí não é com a minha secretaria. Não, como eu deixei claro aqui para o ouvinte, nós havíamos combinado essa conversa com o senhor hoje, e esse assunto, como esse assunto aqui entrou na pauta da nossa reportagem, a Natália estava apurando, eu aproveitei para perguntar, mas deixei claro que a gente não é necessariamente um assunto afeito à sua pasta. Agora, o senhor está falando de obras que serão retomadas, algumas dessas obras, que obras serão essas que a Prefeitura vai retomar imediatamente? Bom, a gente já retomou a obra do Parque Madureira. Na realidade, a expansão do Parque Madureira, ali em Honório Gurgel. O Parque Madureira vai cortando uma série de bairros, né? Na semana passada, a gente esteve lá com o pessoal do Soecom, que é um grupo de moradores que, enfim, recebeu essas casas para saírem de áreas de risco, onde moravam, mas não tinham ainda propriedade. A gente trabalhou e agora já estão com a propriedade garantida. Fica exatamente ao lado, casas construídas pela prefeitura, né? Fica exatamente ao lado desse local onde está sendo expandido o Parque Madureira, que já a obra está em pleno funcionamento. Na Avenida Brasil, Molica, a gente vai retomar ainda nesse semestre a obra, uma obra importante. Foi parada em agosto do ano passado. Depois, quando acabaram as Olimpíadas, não retomaram, e para a gente retomar cada uma dessas obras, além do caixa baixo da Prefeitura, na realidade tem um déficit aí de quase 4 bilhões de reais nesse ano entre receita e despesa comprometida pelo orçamento apresentado pelo ex-prefeito à Câmara de Vereadores. Que assim, a gente trabalha no primeiro ano de governo com um orçamento preparado pelo governo passado, né? E aí você tem a PPA, que trabalha os 4 próximos anos de governo, que é o plano plurianual, e depois a lei orçamentária para cada ano. Como a lei orçamentária é aprovada no ano anterior, então esse ano a gente tem aí algumas dificuldades ou garantias, digamos assim, de continuidade de obras, né? De todas elas, eu diria que a mais importante é a da Avenida Brasil, não só... no caso da Transbrasil? É a Transbrasil. É a Transbrasil, sim. Ela foi apelidada de Transbrasil. A Transbrasil é uma obra que vai conectar com o sistema de BRT em Deodoro com a Transolímpica, vai conectar em Deodoro com a Supervia, a Avenida Brasil, né? E ela vai um dia, quando forem licitadas outras etapas, você ter os terminais de ônibus no Trevo das Margaridas e no Trevo das Missões, que é o pessoal todo que vem da Dutra, que vem da Baixada Fluminense, em ônibus, aí muda do ônibus comum para o biarticulado do BRT para poder entrar na cidade do Rio de Janeiro. Isso você diminui muito o fluxo de ônibus que chega no centro da cidade. A verdade é que o que foi licitado pelo governo passado não tem a conexão nem com o centro, nem com os terminais, não estão licitados, e nem ainda essa conexão lá em Deodoro. O que foi licitado até então, que é a obra que a gente está retomando, é do Caju, portanto a passarela 2 da Avenida Brasil, até Deodoro. É a requalificação dessa área. E a gente vai ter que depois avançar e licitar os trevos, tanto das Missões como das Margaridas, também a conexão com o Deodoro, ali fazer essa ligação da Transbrasil com a Transolímpica e a Supervia, e uma outra obra muito importante para concluir é a ligação do Caju até o centro da cidade,
em especial até a Central do Brasil. Pois é, secretário. E aí você fecha o eixo, que na verdade essa Transbrasil, ela é uma obra de logística de transporte, né? Pois é, secretário, mas nesse ponto, se a obra não chega até a Central do Brasil, os ônibus, né, os BRTs, são aqueles ônibus maiores, quer dizer, os ônibus que trabalham nos corredores, né, do BRT, são ônibus grandes, vão deixar muita gente ali no Caju. Como é que esse pessoal vai fazer para ir para o centro da cidade? Na verdade, enquanto não se licitar os terminais de ônibus que ficam nesses trevos que eu falei, das Margaridas e das Missões, eu não vejo condição do sistema do BRT operar. Você está requalificando a Avenida Brasil, depois tem que construir os terminais, e lá que vai haver a baldeação e a troca de ônibus. Então, Por enquanto, continua o mesmo sistema. Quer dizer, ou seja, nesse primeiro momento, a obra será concluída, ali a obra na Avenida Brasil, mas não haverá os ônibus do BRT. O sistema BRT não será implementado nesse primeiro momento, é isso? Eu não vejo nenhuma condição de implantar o BRT sem fazer as outras licitações e as outras etapas da obra, porque se o sistema do BRT ele pressupõe um terminal de ônibus gigantesco, um negócio grande, com muita gente, né? Andando de um lado para o outro. Os ônibus comuns deixam as pessoas ali, que fazem baldeação para um ônibus biarticulado. A partir dali é que se conecta na Avenida Brasil e vai até o seu destino, que aí você tem 2 destinos que a gente está trabalhando, é o da Central do Brasil e da Rodoviária Novo Rio. Então, o que vai ser concluída é a via propriamente dita, quer dizer, aquele caminho da Avenida Brasil que ainda há obras ali, aquilo conclui, é isso? O trecho, porque não é nem a Avenida Brasil toda, é o trecho que foi licitado pelo governo passado, que era o trecho do Caju, da Passarela 2 do Caju, até Deodoro. Não chega a Santa Cruz e não chega, por enquanto, ao centro da cidade. Essa vai ser uma outra etapa que a gente vai ter que licitar, e no momento não há dinheiro para inventar obra nova. Antes de acabarem as obras antigas, a gente não vai ficar inventando obra nova. Por isso, então, o primeiro momento é acabar esse trecho da Brasil, que é o que já está licitado, uma obra cara, custa R$1,5 bilhão. A prefeitura, quando saiu, ela não deixou pagos reajustes que assinou no próprio contrato. Então o prefeito Marcelo Crivella está tendo que botar agora mais R$115 milhões para poder retomar a obra da Avenida Brasil, para poder cumprir o contrato. Secretário, olha, muito obrigado. Eu tenho que interromper agora o senhor, que temos que entrar no repórter CBN, mas muito obrigado, um bom dia para o senhor. Um bom dia.